entraram mais algumas pessoas aí, né? Então, o que eu falei no início, o meu enfoque aqui vai ser da medicina oriental, entender o ser humano como um todo, utilizar todas as terapias que são integrativas. E hoje eu vou abordar o tema, na semana retrasada, né? Eu falei sobre queda de cabelo e uma síndrome energética que foi a deficiência do Xue, deficiência de sangue, e qual que é o impacto dessa deficiência no couro cabeludo e no cabelo. E hoje eu vou falar da alopécia. Então, dentro da visão da medicina chinesa, o que acontece? Se nós vamos fazer aí um parênteses, né? Na tricologia, dentro da tricologia, nós vamos ter aí mais de 15 tipos de síndromes energéticas diferentes, provocando alterações no couro cabeludo ou no cabelo. Então, na visão oriental, a gente não cuida da alopécia, ou de queda de cabelo, ou de seborreia, ou de seja o que for. A gente não trata de maneira padronizada. Você vai usar o mesmo tratamento para queda de cabelo, então usa esse tratamento aqui para todos os pacientes. De jeito nenhum. Na visão da medicina oriental, nós somos seres diferentes, nós somos únicos no universo. Se você pegar aí 10 mil pacientes com alopécia, então assim, se nós pegarmos 10 mil pacientes com alopécia, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter 10 mil tipos de abordagens diferentes. É isso que diferencia a medicina oriental da medicina ocidental. Uma é melhor que a outra? Não vamos entrar nesse âmbito, né? Todas vão colaborar de alguma forma, todas vão colaborar, só que a oriental ela vê o indivíduo único no universo, e esse indivíduo ele pode estar com uma síndrome energética ou várias síndromes energéticas que vão ser diferentes nos indivíduos, de diferentes intensidades. Então cada tratamento é único, é personalizado. O que eu vou apresentar hoje é a visão então da medicina oriental, unir essa medicina oriental aí com microscopia de campo escuro, e daí nós temos a microscopia chinesa, que é uma técnica que eu desenvolvi, que leva em consideração aí todos os conhecimentos das síndromes energéticas estudados na medicina chinesa, e que a gente consegue ver no sangue, comprovar no terreno biológico se aquilo está efetivamente ocorrendo e qual intensidade isso ocorre, para a gente propor o melhor tratamento possível e conseguir aí recuperar a qualidade de vida do paciente. Então eu vou apresentar o material de hoje, que vai ser sobre alopécia. Então, temos aí a alopécia, né? A alopécia refere-se à queda de cabelo aos montes e de forma abrupta, né? Diferente da queda de cabelo que vai indo devagar, aos pouquinhos, dia a dia, mês a mês. A alopécia ela pode acontecer de uma maneira bem radical, bem abrupta, e segundo o entendimento da medicina chinesa, que ela vai estudar os fenômenos energéticos, os fenômenos antes da biologia, antes da bioquímica, porque a bioquímica e a fisiologia ela é alterada, mas antes disso nós temos a alteração das funções energéticas, o que é estudado na medicina oriental. Nós temos aí 4 padrões ou síndromes energéticas que estão relacionadas com a alopécia. O primeiro padrão é o vento do fígado por vazio ou por deficiência de sangue. Quem é aí profissional da área de saúde e nunca teve contato com a medicina chinesa pode soar estranho, né? Fala, o Sérgio, acho que tá louco, o que é vento no fígado, né? Por vazio, né? É dessa maneira que a gente estuda na medicina chinesa, tá? Então, o vento, o que acontece?
se esse paciente ele tiver com deficiência de sangue, se ele tiver com anemia ou hemorragia ou por qualquer outra coisa, o sangue estiver numa quantidade menor ou estiver desvitalizado, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Isso daí pode provocar vento no fígado e esse vento subir, causar AVC, causar labirintite, tontura, náusea e aí vai. Vento no fígado por plenitude, que daí já é uma estagnação, vamos dizer assim, de energia no fígado. Calor no sangue provocada pelo fogo no fígado. E o último é a estase do sangue no fígado. Esse sangue não está se movimentando adequadamente, isso daí vai impactar negativamente em outros órgãos, em todas as estruturas do nosso organismo. Hoje, então para vocês verem, só na questão aí da alopécia, nós temos 4 padrões diferentes. Tem paciente que pode apresentar dois desses padrões simultaneamente? Pode, lógico que pode. Tá? 3, pode. Um só? Pode. Né? Então, assim, são N tratamentos diferentes para a mesma patologia, vamos dizer assim. Hoje eu vou focar na estase de sangue do fígado, que é uma coisa muito corriqueira, principalmente quem trabalha com acupuntura, já com medicina chinesa, sabe que isso é muito corriqueiro no consultório, né? A estase do sangue do fígado. Então, na estase do sangue do fígado, o que pode acontecer? Nós, da medicina ocidental, nós temos por costume fazer o diagnóstico energético da língua, o que nos ajuda sobremaneira a evidenciar realmente se o paciente está desenvolvendo essa síndrome e qual é a intensidade, qual é a gravidade disso, a gente já consegue ter uma noção pela língua. Então, na língua, o que a gente vai observar quando acontecer aí uma estase, né? A paralisação, vamos dizer assim, a diminuição do movimento do sangue do fígado. A língua, o corpo inteirinho da língua, ele vai ficar púrpuro ou arroxeado, tá? Isso também pode acontecer pela estase de sangue do coração. Também pode acontecer. Mas a gente sabe que é uma estase de Xue, é uma estase de sangue. No fígado, particularmente, quando ele for uma estase isolada no fígado, você pode ver as laterais da língua, né? Que é no caso aqui desse senhor, as laterais da língua bem mais arroxeada do que o corpo da língua. No caso dele, até o corpo aqui está arroxeado, né? Então, o que nessa língua aqui, nessa primeira foto, a gente consegue ver, né? Uma língua mais arroxeada, uma saburra que ela está muito mais grossa lá no fundo, né? Região de intestino, região de rins, já é uma saburra mais amarelada, que a gente já consegue pensar um pouco mais também num padrão de calor, no caso desse senhor aqui, né? Já tem uma flacidez também, né? Porque olha essas marcas aqui na língua, já é uma questão de flacidez, tem um edema já, um inchaço, né? O baço, o pâncreas, o baço no caso, né? Falhando. E na outra língua ao lado, uma língua bem aí púrpura, né? No todo, o corpo da língua como um todo está púrpura. Então isso é um sinal muito fiel que está ocorrendo uma estase no sangue. Isso, se você tiver isso em mente, você não erra diagnóstico, tá? A língua púrpura, o corpo inteiro da língua púrpura é estase de Xue, não tem erro. Você já matou o diagnóstico. Depois é só pensar melhor, ver a intensidade, tudo para propor a melhor terapêutica possível. O que está atrelado com essa estase de sangue do fígado, né? Então, no caso aí da tricologia, né, que é o assunto de hoje, a alopécia, uma queda abrupta de cabelo aos montes. Uma dor ao toque, a pessoa relata que ela vai tocar no couro cabeludo e é um couro cabeludo mais sensível,
ele é dolorido ao toque. Pode ter prurido, né, que é a coceira no couro cabeludo, e daí outros achados, né, outros sinais e sintomas são dor no hipocôndrio, né, embaixo da costela do lado direito, que é a região do fígado, uma dor abdominal. No caso das mulheres, né, a parte da menstruação na mulher é um termômetro muito fiel para ver se a mulher ela está em harmonia ou desarmonia, tá? Porque tudo que impactar na questão da menstruação na mulher, ela é um termômetro bem fiel para a gente poder ter noção do Qi, do Shui, que é o sangue, de se tem umidade ou não, de um monte de coisa, né? Então a menstruação dolorosa, no caso das mulheres, é um sinal de estase desse sangue, né? Sangue do fígado ou sangue do coração também. O sangue menstrual escuro é outro achado, né, na mulher, né? Então se ela tem uma menstruação dolorosa, ela tem um sangue bem mais escuro, bem mais arroxeado, né? Você olha a língua, tá púrpura ou roxa. E no caso da mulher, ela tem a menstruação mais escura e tem coágulo, nossa, são sinais aí bem fidedignos de uma estagnação de sangue. Unhas e lábios arroxeados, né, que seria uma cianose de extremidade, a pele arroxeada e escura, e a língua púrpura, né, ou arroxeada. Então são sinais e sintomas que você pode encontrar no paciente que está com alopécia. E é diferente do paciente que apresenta queda de cabelo. Aqui já é a microscopia chinesa, né, que é um dos cursos que eu ministro, né? Nós temos aqui uma amostra de um sangue à esquerda, né, eu coloco o terreno homeostático, porque nosso sangue é nosso terreno biológico, né? Então, olha esse terreno biológico, né? Todas essas bolinhas são as hemácias, são as células vermelhas do sangue. Quem já fez o curso comigo sabe disso, né? Em azul aqui nós temos células de defesa, que no caso aqui são neutrófilos. E as hemácias aqui em movimento, separadas, elas não aglutinam. No meio aqui, no escuro, nós temos simprotídeos, que são proteínas aí que são formadas quando o indivíduo toma sol adequadamente, quando o organismo também está no estado homeostático positivo. Então aqui nós temos um terreno biológico, vamos dizer assim, o mais próximo do normal. O ideal vai fazer uma troca gasosa muito bem feita, vai receber gás carbônico e vai levar para o pulmão, vai ajudar na manutenção do sangue levemente básico, que é o nosso sangue, e rico em oxigênio, né? Os tecidos aí vão receber a quantidade ideal de oxigênio, diferentemente de uma amostra de sangue. Então aqui do lado esquerdo é um aumento de 100 vezes. Eu deixei num aumento menor para a gente poder ter um campo maior de visualização desse terreno biológico e eu conseguir analisar melhor no início da análise, porque isso aqui é um vídeo do início da análise de um paciente que eu fiz no consultório. É isso que é gostoso da microscopia chinesa, né? Você colhe ali o sangue e já começa a analisar e tem como você filmar e gravar para você depois fazer um comparativo depois do tratamento, né? Isso que é um método bem fiel. E aqui do lado direito, ó, num aumento aí de 1000 vezes, nós vemos aí bastante quilomicrons, né, que são esses pontinhos brancos aí que eles só tremem, não saem do lugar. Então já mostra uma desbiose intestinal nesse paciente, uma aglutinação das hemácias das células vermelhas. Então aqui a gente já tem agregação eritrocitária. E nós temos aqui um nível muito alto, já uma quantidade alta de fibrina e já até uma espícula aqui no meio, que já nos mostra também um comprometimento energético do fígado. Quando a gente acha essa estrutura aqui, que é a espícula, né, que é uma fibrina mais condensada ainda,
a gente já pensa numa congestão do fígado. Então o Ti desse fígado está congestionado, ele está estagnado e ele promoveu a estase de sangue também desse fígado. Então olha como é interessante, né, a gente estudar síndromes energéticas, porque através de uma síndrome, estagnou o Ti do fígado. Como que estagna o Ti do fígado? A pessoa que está recebendo muito estímulo de estresse. Muito estímulo estressante e a pessoa pensando em coisas que ameaçam a vida dela toda hora, vai estagnar o Ti do fígado. Estagnou o Ti do fígado, é só uma questão de tempo para estagnar o Xue, o sangue do fígado, e o terreno biológico. Isso aqui está acontecendo no corpo inteirinho desse paciente. Então compara o da esquerda com o da direita, a diferença que tem de um terreno para outro. Esse terreno biológico aqui está contribuindo com a alopécia desse paciente. E o nosso alvo é o terreno biológico. Esse é o nosso alvo. Não adianta nada querer suplementar esse paciente, que não vai dar certo. Isso daí vai ter um resultado por uns 2 meses, no máximo 3 meses. Você vai usar aparelho, vai usar um monte de coisa, e você não corrigiu o terreno biológico desse paciente. Vai desmoronar todo o tratamento. Então, o que a gente tem que ter em mente? Fazer um tratamento que a gente precisa começar já do terreno. Quando você vai construir uma casa, primeiro você tem que escolher um terreno. E você tem que deixar esse terreno o mais apto possível para você construir uma casa. Depois você vai construir um excelente alicerce e assim por diante. Então tem começo, meio e fim. O tratamento com a medicina oriental também é assim. O que eu ensino na microscopia chinesa também é assim. A gente tem que em tudo ter uma causa e a gente tem que chegar o mais perto possível dessa causa e tratar a causa e não só o sintoma. Alguma dúvida até agora? Principalmente para quem nunca teve contato aí com medicina chinesa, né? Eu vou entrar em tratamento também hoje, tá? Vou dar algumas dicas, né? Algumas fórmulas para tratamento dessa alopécia que está relacionada aí com estase de sangue do fígado, tá? No finalzinho eu vou apresentar algumas fórmulas também. O Rudimar tem uma pergunta, ele está me perguntando o seguinte, me surgiu uma dúvida. Se para a medicina chinesa toda doença tem uma síndrome, então paciente oncológico devo tratar a fleuma, que para a medicina chinesa é a evolução da umidade. Você não vai ter umidade ou fleuma em todo paciente que tenha câncer, tá? É aquilo que eu falei, na medicina chinesa você tem que diagnosticar energeticamente aquele paciente que está na sua frente, tá? A maior parte dos pacientes que eu recebo no meu consultório que está num tratamento de câncer, a grande maioria deles apresentam o quê? Agregação das hemácias, rolô e fibrina. Mais de 90% dos pacientes oncológicos que eu trato, a primeira análise da microscopia, o achado é esse. Agregação das hemácias, rolô, que é o empilhamento das hemácias também, e fibrina. Por que isso é o grande achado na oncologia? Porque isso daí é estase de Xue também, estase de sangue. Então, se esse sangue ele vamos entre parênteses, né, estagnado, não está movimentando adequadamente, o que vai acontecer? Ele não vai levar o oxigênio para as células como deveria. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não vai conseguir voltar com o gás carbônico que o corpo precisa expelir. Então vai deixar o sangue mais ácido, que é o que tem a teoria de vários cientistas hoje do sangue mais ácido e pobre em oxigênio, alimenta o tumor. Então, são duas condições aí. Não vai chegar nutriente adequadamente.
né? Primeira coisa, o paciente está ingerindo alimento que tem nutriente, a primeira coisa. Segunda coisa, ali está, mas está chegando na célula, está entrando na célula? Com esse tipo de sangue, que a gente viu ali, não. Então, o maior achado que eu tenho no dia a dia do consultório, nos pacientes oncológicos, é o paciente que tem esse sangue que eu mostrei aí, que é estase de Chouet do fígado. Isso aí está acontecendo no corpo inteiro, tá? E pode provocar umidade? Pode, porque está paralisado, né? Esse sangue está paralisado. Se a função do baço não está legal, segundo a medicina chinesa, vai acumular líquido, acumulou líquido, umidade, né? E daí evolui para fleuma, que daí é pior ainda, né? Que fleuma seria como um catarro, uma coisa mais pegajosa, mais difícil de sair do corpo. Bom, espero ter respondido. Qualquer coisa você coloca aí de novo. No chat tem uma pergunta da Cristiane. Tá, Cristiane Maria Carvalho. Sou cabeleireira, posso fazer o curso de terapia capilar? Pode e deve. Pode e deve, porque eu ensino várias estratégias terapêuticas que são de venda livre, igual o fitoterápico chinês mesmo, ele é de venda livre, né? Então, tenho vários suplementos que são de venda livre também. Mas você pode fazer parceria depois com profissionais da área de saúde da sua cidade, principalmente farmacêutico, né? O farmacêutico pode prescrever muita coisa e você pode fazer uma parceria com um outro profissional de saúde e fazer uma equipe, né? Que é muito bem-vinda hoje em dia, a equipe multiprofissional. Não precisa ser médica, todos os profissionais da área de saúde podem fazer, tá? No curso de tricologia em ALT, aprenderemos a dar diagnóstico e os tratamentos específicos individuais? Sim. Eu falei daquelas 15 síndromes ou padrões que estão envolvidas na tricologia. Só que eu vou abrir aquilo lá mais ainda e cada caso, cada síndrome tem um tratamento específico com fórmula de fitoterapia chinesa, com fórmula de nutracêuticos, com fórmulas de fitoterapia ocidental, com dicas de alimentos que potencializam e que ajudam nisso daí, tudo isso daí. Então, o que o Rudimar falou do câncer, né? O terreno biológico que eu mais encontro em paciente com câncer é esse terreno biológico aqui, né? O ideal a gente já viu, né? Que é esse. E eu encontro esse daqui, ó. Infelizmente, né? Daí, os tratamentos convencionais é o que a gente tem hoje, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, é o que a gente tem. Mas a gente precisa também começar a aprender a tratar do terreno biológico, porque senão vai recidivar, é o que acontece, né? Com 98% dos pacientes, infelizmente, é recidiva depois de 5 anos. Bom, vou falar um pouco do tratamento, tá? Vou dar uma pincelada no tratamento, apresentar algumas fórmulas. Isso aqui é uma pincelada, tá? Porque tem muitas fórmulas e dá pra gente fazer muita coisa no tratamento, tá? É muito gostoso de fazer o tratamento, porque tem muita coisa boa. E como a gente tem a visão integrativa e uma visão holística, né? A gente trata o paciente como um todo, a gente vê um resultado muito bom, é muito gratificante da gente acompanhar esses pacientes depois. Então, primeiro aí eu vou apresentar fitoterapia chinesa. Então, essas são fórmulas que já são produzidas por indústrias farmacêuticas aqui no Brasil, tá? Então, eles importam o princípio ativo da China e isso é encapsulado aqui no Brasil. Nós temos algumas empresas, algumas indústrias farmacêuticas especializadas já em fitoterapia chinesa aqui no Brasil. E eu estou muito agradecido porque eu esperei muitos anos para isso acontecer, né? A gente só tinha aí as ervas e depois tinha que pesar e tinha que usar tudo separado e dava um maior trabalho, tem muito fungo. Então eu
particularmente, né, eu trabalho com 3 empresas, eu indico os fitoterápicos chineses dessas 3 empresas, porque são indústrias farmacêuticas, então tem toda uma burocracia, tem toda uma metodologia para eles garantirem que aquilo não tem fungo, não tem bactéria, não está contaminado, que são realmente aquelas ervas dentro da fórmula, tá? O que eu vou ensinar aqui são fórmulas patenteadas. Então, a primeira aqui, ó, é a Zhexiao Shu Yao Tang. É uma fórmula patenteada, você vai achar no mundo inteiro com esse nome aqui, né? É o nome em pinyin que a gente fala. Então, no mundo inteiro é esse nome e no mundo inteiro vai ser a mesma quantidade das ervas e as mesmas ervas. Isso aí não vai mudar, tá? Isso é a nível mundial. Eu não vou falar de cada erva dessa fórmula, porque são inúmeras ervas e não é objetivo ficar falando de cada uma, se uma é um imperador, outra é um ministro, outra, porque a fitoterapia chinesa ela é complexa, tá? Então eu uso já a fórmula patenteada por isso, porque se você chegou no diagnóstico energético, você tem uma fórmula patenteada para aquela alteração. Então fica muito fácil de tratar. Você não precisa entrar no âmbito de conhecer cada erva dentro da fórmula, para que serve isso, aquilo, porque só se você for fazer um curso de fitoterapia chinesa, né? Mas não precisa. Se você conseguiu chegar no diagnóstico energético, você é só usar a fórmula chinesa patenteada para esse distúrbio que você vai estar acertando na mosca no tratamento. Então, essa fórmula patenteada chinesa, o que ela faz? Ela propõe, né, eliminar a estase de sangue abaixo do diafragma, que é o que a gente quer, né? O fígado fica abaixo do diafragma, o intestino também, o estômago também. Então ele não é só para estagnar, só para a estase de sangue do fígado. Do diafragma para baixo, quem tiver com sangue com estase, ele vai ajudar. O útero na mulher, né? A mulher sofre, tem muita mulher que a gente já viu, né? Com muita cólica menstrual, ou com coágulo, ou com sangue muito escuro, né? Essa fórmula ajuda muito. Uma das ervas que tem nessa fórmula é a Angelica sinensis, né? Que é a erva da mulher. Na medicina chinesa, é uma erva que ajuda a tonificar um pouco o shui também, né? O sangue. E ela é aí muito bem-vinda, porque ela tem um efeito extraordinário. Quais são as ações dessa fórmula? Ela revigora o sangue, ela dissipa a estase de sangue, que é o que a gente quer nesse caso, que a gente está discutindo, nessa alopécia, que é causada por estase de sangue, a gente quer isso aí, ó. A gente quer a dissipação dessa estase. Então, ela é específica para isso. Ela move o Qi, né, que é a energia, que a outra faz desbloquear também, e ela alivia a dor. Qual é a contraindicação dessa fórmula? Usar com cuidado durante a menstruação. Principalmente aquelas mulheres que têm um fluxo menstrual abundante, você não vai indicar para essa mulher, ou você vai indicar numa quantidade bem reduzida, porque senão ela vai aumentar a hemorragia, o fluxo menstrual dessa mulher. E daí ela vai entrar em deficiência, e daí você vai piorar o quadro clínico. E durante a gravidez também, né? Porque gravidez você já viu. A gente tem que tomar maior cuidado, porque se acontecer alguma coisa, vai cair sempre nas costas da medicina natural, né? Falar, você tomou uma coisa que não deveria, foi aquilo. Muitas vezes não é. Então, para a gente ter uma garantia na gravidez, principalmente nos 3 meses iniciais aí, você evita. E outra coisa que eu esqueci aqui também. Pacientes tomando aí anticoagulante, tá? Varfarina ou clopidogrel, ou fazendo algum tratamento com vascular ou com cardiologista, tratamento aí, entre aspas, né, para afinar o sangue, você toma cuidado,
porque pode potencializar o efeito desses medicamentos. Então não é porque é natural, é natural, pode dar para qualquer um, em qualquer época. Não é assim. A gente tem que ser criterioso para fazer uma boa anamnese e chegar num diagnóstico energético, que é aquilo que a medicina chinesa faz, e depois propor um tratamento seguro e eficaz. A outra fórmula, eu gosto bastante dessa fórmula, é o Xue Fu Zhu Yu Tang. Ele tem aí a angélica de novo e o platicodon, e tem mais ervas também, mas são as principais. As ações dessa fórmula aqui: revigora o sangue, dissipa a estase de sangue, que é o que a gente quer, espalha o ti do fígado. Olha aí também, ó, se o ti do fígado estiver estagnado, né? Ah, mas como que eu sei que o ti do fígado está estagnado? Pessoa muito brava, impaciente, pavio curto ou sem pavio, né? Tem pessoa que nem pavio não tem mais. Paciente tem muita dor de cabeça, tem o olho vermelho, é irritadiça. Tudo isso aí é sinal de um bloqueio, aí, de uma estagnação de ti do fígado, tá? Pode apresentar também epigastralgia, né? Dor de estômago, ou um pouquinho de pirose, né? de azia. Desbloqueia os canais também. Muitas vezes o canal da acupuntura fica bloqueado pelo motivo da estase do sangue, né? E ele ajuda na dor também, para a dor. Quais são as contraindicações? Novamente, gravidez, pessoas com sangramento menstrual excessivo, pessoas fracas e debilitadas. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, tá? Pessoa muito fraca, um idoso aí com comorbidades, que não tem energia quase nenhuma, né? Como que você vai circular uma coisa que tá sem energia? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que tonificar primeiro, melhorar a energia desse paciente e depois circular. Pós-cirúrgico, né? Pessoas pós-cirúrgico recente, né? Toma cuidado. Pessoas com distúrbios hemorrágicos ativos também, né? A pessoa está, igual o caso da mulher que tem um fluxo abundante e ela está menstruada, e você não vai passar essa fórmula agora para ela, tá? Você vai dar um tempo, você vai analisar melhor essa paciente. Outra fórmula bem eficaz é a Chai Hu Shu Gantan. É uma fórmula aí bem específica para circular energia, o ti do fígado quando está bloqueado, né? São duas ervas principais, Bupleurum e Cyperus. As ações dessa fórmula: ela espalha o ti, né, do fígado, então ela circula o ti do fígado, porque se bloquear o ti do fígado vai bloquear o sangue, e bloqueou o sangue, você viu todo o reflexo que dá na saúde em geral e também no cabelo, né? Promove a circulação do ti, harmoniza o sangue e alivia a dor também. Contraindicações: calor deficiente de yin. Calor deficiente de yin, geralmente a gente vê em menopausa, tá? Nos fogachos da menopausa, é uma deficiência de yin. Então, nesse paciente, você analisa melhor para ver se é o caso ou não de administrar essa forma. E agora a fitoterapia ocidental. Aqui tem uma fórmula em cápsula com alguns componentes que elas vão ajudar no quê? Quando o paciente apresenta uma estase de sangue, o sangue não está movimentando no fígado, ele não vai movimentar no resto do corpo também, né? Então, o que vai acontecer com esse sangue? Aquilo que eu falei, ele não vai levar a quantidade de oxigênio que deveria e também não vai trazer de volta o gás carbônico que a célula precisa eliminar e precisa colocar fora do corpo. Isso aí não está acontecendo adequadamente. E o que mais que não está acontecendo? Na questão das toxinas. As células são pequenas fábricas, né? Então elas recebem matéria-prima e elas também formam lixo. E esse lixo precisa ser colocado fora do corpo. Aonde que a célula coloca? Primeiro ela coloca no segundo espaço, né? Seria no espaço intersticial entre as células, né?
Então nós temos 3 espaços, né? O primeiro espaço é o espaço intracelular, que é o dentro da célula. O segundo espaço é o intersticial, é entre as células, e o segundo espaço. E o terceiro espaço ele é o intravascular. Então a toxina que está no primeiro espaço, ela precisa chegar no terceiro, que é o intravascular, voltar para poder ser eliminada, né? O fígado neutralizar substâncias, o rim filtrar substâncias que já não servem mais para nada no nosso organismo. E esse sangue que está paralisado, ele vai acumular muito mais toxina do que deveria. Então essa fórmula vai ajudar o corpo a fazer, vamos dizer assim, uma destoxificação, né? O coriandrum sativo, que é o coentro, ele faz um papel bem importante na questão dos metais tóxicos do nosso organismo, né? Vai ajudar o nosso organismo a jogar para fora esses metais tóxicos. E os meus alunos sabem bem que eu sou bem metódico na questão de colocar o nome científico, só que quando houver marcador biológico, um marcador molecular, eu coloco o marcador. Porque não adianta nada eu escrever na receita lá coriandrum sativo e mandar para a farmácia, porque ela vai colocar o pó. E o pó disso daqui você não tem padronização fidedigna de princípio ativo. Então você fica com um tratamento que ele pode falhar e depois você não sabe o porquê que falhou. E muitas vezes pode ser por esse pequeno detalhe. Então eu sou muito metódico nisso para eu poder ter uma garantia da efetividade do que eu estou passando, do resultado, que ele vai ter resultado. Então o coriandrum sativo é extrato seco e ele tem que conter 5% de polifenóis. A farmácia de manipulação, ela tem que mandar no rótulo isso daqui, ó. Além das outras, lógico, né? Tem que estar especificado que o coriandro sativo que ela colocou lá é extrato seco, 100 mg, e que tem 5% de polifenóis. Daí sim vai ter um resultado efetivo. Angélica sinensis, olha aqui ela de novo, né? O Dong Quai é a raiz que eu quero, e ela é extrato seco padronizado em 1% de ligustilide, que é o princípio ativo, que é a molécula que me dá a garantia que a Angélica vai fazer efeito. Pneumoboldos é o boldo, né, extrato seco, ele não tem uma padronização, mas é extrato seco. O Tarachacum officinale, que é o dente de leão, ele também não tem uma molécula marcadora, mas é extrato seco. Por que eu coloquei 150 miligramas aqui de dente de leão? Porque o dente de leão, a gente sabe que ele vai agir no fígado, né? Ele age muito bem no fígado. E o que o dente de leão faz no fígado? Ele circula o Ti que está parado. Então, se o Ti está estagnado, ele vai fazer o Ti movimentar. Se o Ti movimentar, ele vai movimentar o sangue. Então, ele vai ajudar na estase do sangue, combater a estase do sangue. E vai ajudar também na destoxificação. Por isso que eu coloquei aqui 150 miligramas, tá? Pode colocar até mais. Pode colocar 200, 300 miligramas, tá? Cada caso é um caso. Aqui é uma fórmula básica. A Cinara escolimus, que é a alcachofra, que é bem interessante também a alcachofra. Ela tem um poder de detox e um poder diurético. Então, 2 efeitos em um. Extrato seco, 0,5% de ácido clorogênico. Então, eu quero minha alcachofra em extrato padronizado de 0,5% de ácido clorogênico, 50 mg. O tetrassode, que é uma alga bem interessante, aí, com efeito destoxificante e com efeito de combater radicais livres do organismo, tá? 8 mg. E o ginkgo biloba em pó. Por que o ginkgo biloba eu coloquei em pó e não em extrato seco? Porque a gente tem o ginkgo biloba, extrato seco, 40% de esqueci o nome agora.
É a molécula lá, marcadora dele. Fugiu o nome agora. Por que eu não coloquei em extrato seco aqui? Porque só médico pode prescrever ginkgo biloba em extrato seco padronizado. Então, quem é médico pode. Quem não é médico não pode prescrever ginkgo biloba extrato seco 40%, tá? Todo profissional tem que saber até onde ele pode ir, tá? Isso é bem importante também. E essa fórmula você vai indicar para o paciente tomar com 200 ml de água antes do almoço e às 22 horas, por 60, 90 dias, depende se o paciente estiver muito debilitado, não, você toma cuidado, né? Porque senão vai precisar de ti, de energia, esse paciente não tem, você pode debilitar mais esse paciente. Ah, por que você passou 22 horas? Porque 23 horas começa o horário do elemento madeira na medicina chinesa, que é vesícula, e vai até a 1 e da 1 às 3 é fígado. Então eu quero que esse princípio ativo ganhe a corrente sanguínea e esteja no fígado no momento do fígado, no horário do fígado, para ele fazer mais efeito ainda. Então eu estou explorando um raciocínio energético já da medicina chinesa, que não tem nada a ver com a medicina ocidental. Então aqui eu mostrei para vocês um caso, né, dentro da tricologia, que é a alopécia. Nós temos lá 4 síndromes ou padrões energéticos de desarmonia. Cada um deve ser tratado diferente, tá? O que é calor é tratado diferente, o que é vento é diferente da estase de Chouet do fígado. Então aqui a gente mostra, né, que a gente precisa conhecer a raiz, a base e chegar o mais próximo possível de uma síndrome energética, que é a síndrome que a gente vai tratar. Porque é através da síndrome que ela abre sinais e sintomas, e não a gente vai ficar tratando de sinal e sintoma, senão a gente vai ter que usar 10, 15 tipos de ativo para ficar só gerenciando sinais. Né? Na medicina chinesa a gente não faz isso. A gente tem que chegar na onde? Na raiz, é da onde sai os sinais. Então é a raiz, é o padrão, é a síndrome. Bom, alimento também, né? A gente pode falar um pouquinho de alimento, né? Qual que é o alimento que deve ser evitado no caso desse paciente que está com alopécia e que ele tem essa síndrome de estase de Chouet, de sangue, né? Do fígado? Que tipo de alimento esse paciente precisa evitar? O sangue dele não está com movimentação adequada, né? Ele está com a língua roxa. A maior parte dos casos é por frio também. Então, esse paciente, além dele ter estase de sangue, ele tem um padrão de frio junto. Então, uniu o útil ao desagradável, vamos falar assim, né? Porque são duas coisas que vão potencializar muito a síndrome desse paciente. Então, são alimentos que provocam frio ou umidade dentro do corpo, né? Leite e derivados, esse paciente vai ter que evitar o máximo que ele puder, né? Sorvete, milkshake. Milkshake é o detonador do baço, né? Se você quiser ficar doente, não ter energia, ficar desmotivado, ficar arrastando o chinelo, onde você fica arrastando o chinelo, você não consegue nem trocar o passo adequadamente, fica tomando milkshake aí. Porque ele tem leite, é gorduroso e é frio. Tudo que o baço odeia, né? Frio e umidade, isso daí vai depauperar a energia do baço. Bom, vamos aqui para algumas perguntas. De alimento, né? Então, eu estava falando de alimento e no fim ia lá para as perguntas. Então, alimento que tem que evitar, né? Leite e derivados, tudo que é muito gelado. Alimento cru, ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo, só que você faz uma porção de um alimento cru, mas também de algo refogado, tá? Porque para ajudar na energia do baço pâncreas, para ajudar no Qi. Porque se o baço pâncreas não estiver bem também, ele vai contribuir para esse sangue não movimentar bem. Tá? Então, tudo que você colocar dentro do seu organismo e que aquilo for gerar frio, ele vai estagnar mais ainda o sangue.
Ele vai provocar a estase do sangue, vai piorar o quadro e a pessoa não evolui, não melhora. Tá? Então tem alimentos aí que pode prejudicar e tem alimento que pode melhorar. Né? Qual alimento que pode melhorar? Gengibre. Se o paciente não tiver, se a saburra do paciente tiver amarela, tiver a saburra inteira amarela, você não usa gengibre, porque ele pode estar numa síndrome de calor. Tá? Ah, a saburra está branca ou não tem saburra, você pode usar gengibre, canela, o que for ianguizante, né? Pimenta. Isso vai ajudar também a circular melhor o sangue, tá? O picante, alimento picante, vai ajudar nisso aí também. O Carlos Alberto. Há alguma atividade física que pode ajudar ou potencializar a limpeza do terreno biológico? Todas as atividades físicas vão ajudar, tá? Não tem uma que seja melhor do que as outras. Atividade física, você tem que escolher uma que te dê prazer. Tá? Não adianta nada eu falar para o paciente, né? Eu tenho vários pacientes, eu falo, o que você gosta de fazer? Ele, nada. Não gosta de fazer nada. Eu falei, tá bom, então vai passear. Vai passear na praça, vai passear num lugar que tenha bastante verde. Vai passear primeiro. Passeia, não vai andar, não vai correr, não vai fazer nada disso aí. Tem que fazer um mês de passeio, né? Para ir condicionando. E tem que escolher alguma coisa que dá prazer, né? Tem pessoa que gosta de jogar futebol, outra é vôlei, outra é natação. Então você tem que unir, outro gosta de ir na academia, tá? Então você une uma atividade física e que te dê prazer. E daí você vai estar motivado, né? Então qualquer tipo de atividade física é bem-vinda. Ah, uma outra questão, eu não posso esquecer disso de jeito nenhum. Eu falei, preciso falar disso e eu estava esquecendo de novo. Hidratação. Pessoal, 70% do nosso corpo é água. Então, se um indivíduo de 70 quilos, ele vai jogar fisiologicamente fora do corpo dele, através do xixi, do suor, da respiração e das fezes, mais ou menos aí 1,7 litro de água por dia, e ele toma 200 ml por dia, não há fórmula chinesa e não há remédio no mundo que possa desestagnar o sangue dessa pessoa. Ele não tem água no plasma. A hemácia vai grudar. A hemácia vai formar rolô, vai formar agregação, que é aquilo que a gente viu lá. Então, é hidratação, por favor, principalmente os profissionais da saúde, orientem os seus pacientes na hidratação. Calcula aí 35 ml por quilo de peso, né? Que é o básico, vamos dizer assim, né? Para uma pessoa ingerir de água por dia. Porque senão não tem, se ele não tem água no plasma sanguíneo, como é que esse chuê pode movimentar? Mesmo que ele tenha ti, esse ti não tem como ficar empurrando as hemácias, se não tem como a hemácia nadar. A hemácia precisa nadar. Então não esqueça da hidratação. É muito importante. A gente esquece, tá? A água é um nutriente. É o nutriente que a gente deve fazer a maior ingestão desse nutriente, é a água. Tá? Então não nos esqueçamos de água, de tomar água. Falando em água, tá aqui. Tomar minha água. O Elias, madeira é mãe do elemento fogo. Então a madeira é mãe do elemento fogo, né? Se a madeira aqui está em estase, ele vai contribuir para a estase também do filho, né, que é o fogo. Muitas vezes os dois estão em estase, né? Daí já é um caso bem grave, né? A Bruna, meu cabelo está bem ralinho, pois está caindo muito. Qual alimento pode melhorar isso? Qual seria a raiz do meu problema? Aí tem que avaliar como um todo, né? Medicina chinesa, se você perguntar para um profissional da medicina chinesa, falar, meu cabelo está caindo, o que eu tomo? Se ele falar, toma tal coisa, ele não é um bom profissional. Ou ele não entende do que ele está falando, né? Porque na visão da medicina chinesa, eu preciso conhecer qual é a raiz do seu problema, tá? Você falou que o seu cabelo está ralinho, tá? Daí eu tenho que ver se você está mastigando bem o alimento,
Se o alimento que você está consumindo é alimento que tem nutriente ou é alimento que não tem nutriente. Você tem uma boa digestão ou não. Se você não tiver uma boa digestão, pode ser a raiz ou causa do seu caso. Você tem desbiose intestinal ou não. Então é uma série de coisas, né? Então um profissional aí nos cursos que eu ministro, né, principalmente de microscopia chinesa, a gente aprende a ter esse raciocínio, né? Porque eu tenho que entender no seu caso o que é que está causando a queda de cabelo. Né? Daí você fala, qual o alimento? Vou falar 2 alimentos, mas daí você tem má digestão e desbiose. Não adianta nada você comer esse alimento, porque não vai entrar o nutriente no seu sangue. E se o seu sangue estiver como aquele sangue que eu apresentei lá, tudo com agregação e com fibrina, não vai adiantar muita coisa também. Então a gente tem que entrar com uma terapia para tratar desse terreno biológico, deixar as hemácias todas soltas, como você viu lá, e daí sim é o momento ideal de suplementar, que é outra coisa que os profissionais da saúde não fazem. Como eles não têm esse parâmetro da microscopia, então eles vão suplementar já no primeiro dia de consulta. Se for lá com queda de cabelo, já começa a suplementação no primeiro dia. Só que o terreno biológico da pessoa está todo em desarmonia, pode estar com rolô, com fibrina e com tudo mais. Mas eu não tenho microscópio. Pela língua você já vai saber, que é aquilo que eu mostrei lá. Pela língua também a língua vai mostrar o que está acontecendo no terreno biológico. Por isso que a microscopia chinesa, por isso que eu desenvolvi microscopia chinesa. Eu provo que aquilo que na língua está acontecendo também no terreno biológico. Então, no seu caso, precisa analisar o todo para saber qual é a síndrome que você está apresentando, ou se você apresenta mais de uma síndrome. Tá? Pode ser que sejam 2 ou 3 síndromes. Tá bom? Então, não tem um alimento em especial que eu possa te indicar. O Renato Rodrigues, né? Parabéns, doutor Sérgio. Gostaria de ter conhecido antes o curso ministrado pelo senhor, microscopia de campo escura chinesa. Tá grato, Renato. Nunca é tarde, né? Então você está conhecendo o momento certo. É o seu momento agora, né? Daqui para frente você pode fazer muita diferença, tá bom? Sabe quando a gente sente que está faltando alguma coisa, a gente fica procurando sem saber o que é, e achei o que sempre procurei. Isso aí, ó. Tá? O objetivo é esse, né? Toda semana a gente falar de um assunto, poder debater, poder estudar junto, poder trazer caso clínico, né? Trazer o dia a dia do consultório, né? Eu estou há 25 anos aí dentro da área de saúde, então já vi muita água passar embaixo da ponte, né? Tem já uma certa experiência e eu posso compartilhar, como eu falo para os meus alunos, né? Eu não vou ficar para semente, aquilo que eu souber que eu posso ensinar, eu vou ensinar, né? E aquilo que possa fazer diferença na vida da pessoa que está aprendendo, e aquela pessoa também vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Né? Margarete, professor, sem equipamentos também conseguimos resultados? Viu, o chinês conseguiu resultados 5.000 anos sem aparelho nenhum, né? E eles conseguem resultado até hoje e, diga-se de passagem, em muitos casos, na maioria dos casos, até melhor do que nós. O aparelho é muito bem-vindo. Se você usar tudo isso que eu estou falando junto com o aparelho, que é o nosso objetivo, né? O Dr. Rodrigo Inácio, aí, que é o meu parceiro, né? No curso de tricologia, ele dá toda a parte toda a parte de alta tecnologia. Por isso que a gente fez o curso. Eu vou ensinar a correção do que está interno e ele corrige através dos aparelhos externamente. Então, unimos o útil ao agradável para o tratamento perdurar por muito mais tempo, né? Porque se você não corrigir o interno, só o externo não vai muito longe. A Thea Silva, tudo bem, Thea? A doutora Thea, né? Porque ela é médica. Tá falando aqui, doutor Sérgio, é show. O senhor usa uma única fórmula ou une uma fórmula de MTC mais...
Olha, eu sou, vamos dizer assim, como se diz, eclético. Eu não gosto de usar uma fórmula só, não. Eu sou apaixonado em fazer o seguinte. Eu cheguei no diagnóstico energético, o que que eu faço? Ah, ele está com um estase de Chouet, de sangue, né, do fígado. Então eu dou uma fórmula específica em um horário. No outro horário eu dou uma fórmula de fitoterápico ocidental, né, com vários fito ocidentais, e na outra eu dou de nutracêutico. E depois tem a parte da alimentação, né? Então são 4 coisas. Eu adoro fazer isso. Eu nunca fico numa só, eu não uso uma fórmula chinesa. Ou se eu vou usar a fórmula chinesa também, eu uso no máximo 3. Um horário é uma, o outro horário é outra e o outro horário é outra. Tá? Então eu gosto muito de fazer isso aí. Eu vou voltar só mais um pouquinho lá no tratamento, então, já que a Thea falou sobre isso, né? Então o que a gente pode. Eu apresentei aqui. Eu apresentei algumas formas, né? Então, nesse caso aqui em específico da alopécia, né? Que está relacionada com essa síndrome de estase de Chouet do fígado. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar essa fórmula aqui, G-Xia Shuiaotang, 2 cápsulas de 350 miligramas, né, extrato seco, 2 cápsulas. Eu vou usar no horário do baço, 9 horas da manhã. Daí eu vou pegar, só para dar um exemplo, o paciente ele é nervoso, ele tem dor de cabeça, ele fica com o olho vermelho, ele tem constipação, ele tem um pouco de azia. Opa, o Chai Hu Shu Gantan é excelente para isso daí. Eu vou usar esse Chai Hu também, tá? Então eu dou a anterior às 9. A Chai Hu aqui eu posso dar 13 horas, para não ficar muito perto, né? E daí eu vou usar essa daqui às 22 horas. Então são 3 fórmulas diferentes. Você vai fazer um super tratamento com vários ativos. Você vai sinalizar para o organismo o que você quer, que é detoxificar, limpar o terreno biológico e circular o Qi e circular o Shui. Então vai ficar um tratamento muito bom. Você pode fazer isso aqui, você pode mesclar muito. Eu adoro fazer isso aí. Pessoal, então foi isso, tá? O que eu tinha para apresentar hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, né? Eu acho que sempre uma coisa ou outra a gente aprende, né? Eu também aprendo, né? Toda hora eu estou aprendendo. O objetivo é esse, é poder compartilhar experiências, né? E poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então tenham aí todos uma boa noite, tá? Gratidão novamente por todos, pela paciência de todos aí. Pessoal, boa noite então a todos. Gratidão mais uma vez e até a semana que vem.